Queridos, Deus me deu um tema para essa pregação e o tema dele será: qual é a sua identidade? Você pode repetir bem alto comigo? Qual é a sua identidade? Abra comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: assim Deus criou o ser humano, a sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Só até aí. Você pode dar uma glória a Deus? Feche teus olhos um segundo. Pai, nós invocamos o Teu nome e Te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem feito a Tua obra poderosa. Continua conosco. Cumpra o Teu propósito nessa casa. Cumpra o Teu propósito, Pai, nessa noite. E que não sejam as minhas palavras, e sim as Tuas, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa me usar mais uma vez como canal da Tua palavra, como canal do Teu reino. E que o Teu nome venha a ser exaltado. Pai, eu me diminuo mais uma vez nesse altar para que o Senhor cresça. Nós repreendemos todo o intento de Satanás e seus demônios com essa casa. Nós repreendemos, Pai, todo o céu de bronze sobre esse lugar. Nós repreendemos, Pai, toda investida de Satanás e seus demônios contra essas vidas que estão aqui ou online, ó Deus, que em nome de Jesus, cada um deles venham receber um toque do Teu Espírito Santo, cada um deles venham receber a porção que o Senhor tem para eles, cada um deles venham ser visitados por Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, dá ordem a Teus anjos ao nosso respeito, que haja milícias de anjos nesse lugar, que venham trabalhar ao nosso favor, agindo com a Tua glória, agindo com o Teu favor, agindo com a Tua majestade, ó Deus, e que em nome de Jesus, Pai, o Teu nome venha ser exaltado mais uma noite e glorificado seja a Ti, Jesus, porque Tu és o Senhor dessa casa, Tu és o cabeça dessa igreja, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. A Ti a nossa adoração, a Ti o nosso louvor, a Ti, Jesus, toda a honra e glória. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Você crê nisso? Olha para o irmão do lado e fala assim: eu não sabia que era assim, mas tudo bem. Olha para o outro irmão do outro lado e já veja já a imagem e semelhança da glória do Senhor. Sem rir, tá? Pode ser blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha agora para trás, veja aí alguém que é uma imagem e semelhança do Pai. Toda vez que nós olhamos para uma pessoa, nós estamos, na verdade, contemplando a imagem e semelhança de Deus. E o próprio Senhor, quando Ele passeou e a gente vê a grandeza do Pai, muitos homens tentaram já e tentam até hoje desenhar a forma de como Jesus era na terra. E aí já passou vários, já passou Jesus louro, de olho azul, já passou Jesus moreno, já passou Jesus barbudo, sem barba, enfim, já vimos já diversos desenhos ou figuras. Mas o estereotipo nada vai importar nesse momento. Não vai dizer se nós somos mais próximos de Jesus ou não. Nós já somos imagem e semelhança dele. Independente se você tem cabelo ou não tem, se tem barba ou não tem, se tem cabelo cacheado ou não tem, se tem cabelo liso ou não tem, se tem olho claro, olho escuro, olho bege, olho verde, olho azul, olho vermelho, mutante, enfim, não importa. Você é a imagem e semelhança do Pai. Você crê nisso? E quando eu falo de imagem e semelhança do Pai, nós já começamos a entender qual é a nossa identidade. Porque quando eu peguei lá no hebraico essa palavra, na tradução Strong, de imagem, sua imagem e semelhança, semelhança aqui, ela significa similaridade.
Ou seja, nós somos similares à criação, ao Deus Criador. Nós somos criação e somos similares a Ele. Muitas vezes você pode imaginar, pois será que Deus tem asa? Não, se nós não temos asa, Deus não tem. Nós somos imagem e semelhança dele. Quem está aqui? E ele continua ali na tradução, semelhança de, que poderia também ser uma tradução, semelhança de quê? De algo. Deus não nos fez a semelhança de um réptil, a semelhança de um macaco, por mais que muitos até agora acreditavam que sua origem vinha do macaco, desculpa, mas a sua origem é do Senhor e Salvador Jesus, do seu Criador, Deus Pai. E nada mais disso importa agora, porque você já descobriu a sua identidade. Semelhança de quem? De Deus. Eu cheguei para minha filha esses dias e falei para ela: filha, você é feia? Já preparando ela para os bullying da vida, os ataques satânicos. E ela olhou para mim e ficou: não. Falei: mas não por quê? Tem que ter uma justificativa. Ela: eu aprendi no infantil, eu sou imagem e semelhança de Deus. Uau! Dá um glória aí, igreja. Pode aplaudir Jesus. Viu a importância de você trazer o teu filho para o ministério infantil? Os tios lá estão pagando preço, estão pregando o evangelho para a nova geração, os novos pastores, profetas, mestres, evangelistas, missionários da casa do Pai, amém? E olha que interessante, quando ela falou isso, falei: uau! Destravou. Ela entendeu. E aí eu comecei a fazer um monte de pergunta para ela, e ela sempre respondendo nessa linha. E foi engraçado. Aí esses dias, aí já tinha mais gente comigo, e eu falei assim: ai, irmão, filha, você é feia? Aí ela ficou me olhando. Ela é um pouquinho tímida, ela ficou me olhando. E aí geral junto. Aí ela: falei: mas por que não? Aí ela: porque eu sou imagem e semelhança de Deus. E muita gente tem sido roubado porque não entendeu a sua identidade em Cristo. Olha para o irmão do lado e fala assim: você é feio? Ele é feio, Gi? Não. A resposta é: eu não sou feio. Eu sou imagem e semelhança de Deus, amém? Tá chamando meu Deus de feio? Essa pode ser a resposta para alguns, amém? Você pode usar essa carta na manga. Quem está entendendo, dá um amém. Semelhança como? Também seria. Como eu sou semelhança de Deus? Se Deus te fez com mãos, com pés, enfim. Se Deus criou você dessa forma, é porque você é imagem e semelhança dele. Você está crendo nisso? Pastor, mas eu não sou perfeito, meu corpo não é perfeito. Amém, mas ele é perfeito. Estão aqui? E quando nosso corpo carnal for glorificado, aí vai entrar a perfeição completa nas nossas vidas. Estão entendendo? Porque muita gente cai nessa... olha que eu trabalho com transformar vidas. Eu trabalho com a mudança de autoestima, com transformar ali na harmonização facial principalmente, nos dentes, enfim. Eu trabalho nessa área, eu vejo vidas sendo tocadas, vidas que saíram de uma autoestima muito embaixo, às vezes quadros depressivos, para uma vida natural e nova, através de mudanças. Mas
não é só uma mudança que pode transformar uma pessoa, e sim ela entender que ela é a imagem e semelhança dele. Porque muitos nesse conflito começam a querer mudar, muda o nariz, muda a cara, muda isso, muda aquilo, muda a cor, e enfim, para quê? Para tentar achar sua identidade. Mas querido, entenda algo, você já é perfeito, você foi criado pelo Senhor, o teu DNA é a perfeição de Deus, você é maravilhoso, você é maravilhosa, porque você é a imagem e semelhança de Deus. E quando você entende isso, você é curado. Você não precisa entrar no processo depressivo porque você não entendeu a tua identidade. Você sai do processo depressivo porque você entendeu que você é a imagem e semelhança de Deus. Se somos semelhança de Deus, temos uma identidade. E daí já começa a brincadeira. Porque você já recebe uma identidade. Você já recebe um RG. E o teu RG não é daqui da terra. O teu RG é celestial. Quando nós temos essa identidade, nós entendemos que ser algo, pertencer a algo, traz a tudo que engloba a sua identidade. Muitos estão ainda perdidos em vãs filosofias, em teorias, ou em coisas parecidas, por não entenderem a sua identidade. E com isso, buscam algo para se conectar. Por isso que nós temos aí centenas e centenas, se não milhares e milhares de religiões no mundo. Por quê? Tanta religião, porque todo mundo tenta se conectar a uma identidade. E quando você tenta se conectar a uma identidade, você procura em algum lugar que ela venha te dar uma identidade, um pertencimento. Você ser de uma tribo, você ter um DNA de alguém, você ter o teu CNH, o teu RG, o teu CPF de alguma coisa. E por isso que muitos se conectam a isso. Muitos viram filho disso, filho daquilo. Em outras religiões, nós vamos vendo uma confusão, uma verdadeira Babilônia de tantas religiões. E por isso que Deus não criou uma religião. Estão aqui? Você não precisa de uma religião para se conectar. Religião sempre vai ser criada algo para as pessoas se conectarem a um Deus. E esse Deus que eles acreditam, que eles veem, ou que eles querem ter como ideologia que é deles. E você vai vendo durante a Bíblia toda a discriminação de Deus contra essa adoração profana. Nós vemos nos mandamentos, nos 10 mandamentos, nós vemos em Atos Apóstolos, o apóstolo Paulo percorrendo principalmente a Grécia ali, e tantos deuses, tantas estátuas, e tinha uma que estava escrita assim, Deus desconhecido. E quando perguntaram, qual é a tua identidade, Paulo? A quem você serve? Qual é o teu DNA? E aí ele olhou para todas aquelas estátuas e tinha uma lá, Deus desconhecido. Ele falou assim, o Deus que eu sirvo é esse desconhecido para vocês, mas não para mim. O que vocês falam que é desconhecido, eu conheço. E eu sei quem é. E ele tem uma identidade, ele mostra essa identidade. E por isso que gera grande impacto nas regiões aonde ele passava. E por isso que todos os apóstolos, por onde passavam, geravam um grande impacto. Porque eles tinham uma identidade. E por onde você passar, se você entender a sua identidade, você vai transformar não só a sociedade ao teu redor, mas tudo aquilo que aonde você botar para os teus pés, aonde você passar vai ser impactado pelo teu DNA, pela tua identidade e por tudo aquilo que você carrega. Mas, desde o momento que você se conecta a um Deus verdadeiro,
aqui? Há um único e suficiente Salvador. Qual o nome dele? Qual o nome dele? Jesus. Quando você se conecta a Deus, você se torna um com Ele. Vou repetir. Quando você se conecta a esse Deus, você se torna um com Ele. E quando você é um com Ele, o seu DNA começa a ser transformado. E você começa a receber o código do teu DNA que foi quebrado lá no jardim. Você volta à tua origem. Você volta à tua essência. E você volta à tua adoração ao Deus Pai. Em João 17, versículo 20 ao 23, diz assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, Jesus falando, Jesus dizendo para Deus Pai, como tu estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Só até rir, dá um aleluia. E nessa oração sacerdotal, em João 17, nós vamos vendo Jesus ali. Essa é uma oração de Jesus, clamando ao Pai, conectando ao Pai e dizendo algo: ei, nós somos um. Por isso que nós vemos a trindade de Deus operando. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando nós falamos a trindade, e gera muita confusão às vezes nisso, teológica, mas o que você tem que entender é o seguinte: existe sim Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai é Deus, Deus Filho é Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus que foi otorgado a nós. E agora habita em nós. Aleluia por isso. Mas ele fala que que Deus está em Jesus, Jesus em Deus. E quando ele fala dessa unidade, ele está falando o seguinte: ei, nós somos um. Por isso que agora você não precisa orar a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Você não precisa fazer intercessão nenhuma por isso ou por aquilo. É só clamar pelo nome de Jesus, porque foi otorgado isso por Deus Pai, para honrar o nome de Jesus que venceu a morte, amém? E agora o nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas eles são um. Então quando você clama pelo Espírito Santo de Deus, quando você fala, habita em mim o Espírito Santo de Deus, na verdade já é a trindade. O próprio Deus habita dentro de mim e de você. Nós somos imagem e semelhança dEle. E você entende isso e rompe tudo. E você começa a experimentar coisas extraordinárias com Deus. Você quer mais? Se Ele é o nosso Pai, nós somos o quê? Filhos. Em João 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha para o irmão do lado e fala assim: você é filho de Deus. Ou filha. A saber, aos que creram no seu nome, aos quais não nasceram no sangue,
nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. O que significa isso? Quando Jesus tem um encontro ali com Nicodemos, o mestre da lei, e ele começa a perguntar coisas do reino, e ele quer se tornar filho de Deus, e ele está ali confuso, buscando, e Jesus fala para ele: ei, você vai ter que nascer de novo. E ele entra no conflito. Como pode um homem já grande, já adulto, voltar para o ventre da sua mulher, da sua mãe? E aí ele pira o cabeção ali. Jesus fala: se não nascer do sangue nem da vontade de Deus. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Ele que me escolheu e te escolheu. Você crê nisso? Claro, alguns ele teve que apertar mais um pouquinho a arruela, né? Aí vem aquele ditado, né? Não vai no amor, vai na dor, ditado popular. Quem veio no amor, levanta a mão. Quem veio na dor? É pior vir na dor, né? Mas, quando ele chama, ele consegue trazer. Porque foi a vontade dele, nós sermos filhos. Estão aqui? E o mais interessante, quando ele fala assim, quando ele nos chama, ele já nos chama para termos uma intimidade com ele, para sermos chamados de filhos de Deus, ou filha de Deus. Mas o mais interessante é que ele fala assim: a saber, aos que creem no seu nome. E aí eu pergunto: quem crê no nome de Jesus aqui? Quando você crê de todo o seu coração, de toda a sua alma, e confessa que Jesus Cristo é o teu Senhor, pronto, você é um com Ele. Você está salvo, como diz a palavra de Deus. Dá um aleluia aí direito. Então, mais uma vez, quem crê que Jesus Cristo é o Senhor? Quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então todos os que creem já são filhos. Vocês são filhos e filhas de Deus. Dá um glória aí bem forte para Ele. Oh! Ponto. Somos filhos e ponto. Muitas vezes filhos mal criados, respondões. Filhos sem educação. Mas não a educação do pai, a educação já natural mesmo. E muitas vezes vacilamos com esse pai. Muitas vezes vendemos toda a nossa herança e partimos como filho pródigo. Muitas vezes desprezamos a paternidade, muitas vezes culpamos a paternidade de Deus, porque vivemos ou porque estamos. Isso geralmente é uma crise de identidade. Você começa a se perder em quem Deus é para você, o que Ele representa para você. E quando você se perde nisso, você tira o seu foco dele. Você perde a sua conexão com Ele. E você deixa de ser filho e filha. Não porque Ele quer, mas sim porque você faz escolhas. Já tive membros aqui da igreja, nesse período de 11 anos de igreja, que foram batizados, foram discipulados, fizeram tudo, estavam nos cultos, trabalhavam para o Senhor, e hoje estão em outra religião. E eu olho isso e falo: cara, que loucura é essa? Conheceram o Salvador da vida deles, tiveram experiências com Jesus, não foi coisa assim normal, foi coisas extraordinárias, sobrenaturais. E como pode agora se dobrar para outro Deus? E o Espírito Santo de Deus me ministrou crise de identidade. Por isso que eu pergunto: qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade, igreja? Qual é a sua identidade? Mais uma vez, qual é a sua identidade? Mais uma vez, bem forte, qual é a sua identidade? Somos filhos. E ponto. Quando você entende isso, você está pronto para viver tudo que Deus tem para a sua vida.
Você crê nisso? E também é um erro de achar que fazer algo para Deus é o que você é. O que você faz para Deus não vai definir o que você é com Ele. Estão aqui? O que você faz para Deus não define o que você é. Deus define o nosso chamado como uma vocação para ser e não meramente fazer. Então, Igreja do Senhor, desperta para esse tempo hoje, que significa o seguinte: o ser vem antes de fazer. Vou repetir: o ser vem antes de fazer. Vocês são o quê? Não escutei. Vocês são o quê? Filhos! E quando vocês se tornam filhos, vocês entendem o seu DNA, e aí sim, Deus começa a te conduzir para o chamado, para as missões, para aquilo que Ele tem para a sua vida, para o cumprimento do propósito dEle sobre você, porque os planos do Senhor são infinitamente maiores que os nossos. E o interessante é que muitos querem se titular. Pegam óleo lisa. Quem lembra do óleo lisa? Ainda existe. E botam na cabeça: estou ungido agora a isso. Eu sou ungido para isso. E não é assim no reino. No reino, primeiro você precisa ser, antes de fazer qualquer coisa. Não se preocupe em querer fazer algo para o reino. Preocupe primeiro para você não ter crise na sua identidade, para lá na frente você não se perder. Porque muitos pastores se perdem, porque muitos missionários largam a missão, porque muitos homens e mulheres de Deus, diáconos, presbíteros, líderes de célula, ministério, se perdem no meio do processo, porque eles entram numa crise de identidade. Eles não conseguem mais ter um contato com o Pai, não conseguem mais ter uma revelação de quem Jesus é. Isso fica bem claro quando Jesus entra na casa, e tinha 2 mulheres lá, e uma delas está ali aos pés de Jesus, está ali recebendo, está ali com o Pai, em intimidade com o Pai. E a outra estava servindo os apóstolos, estava ali como uma diaconisa, servindo, ali como servo, uma serva do Senhor, fazendo a obra do reino, aleluia, estava ali, nada demais. Mas chega uma hora que ela fica incomodada de não ver a sua irmã fazendo algo, e ela recrimina a irmã, aponta o dedo, fala: ei Jesus, está vendo aí essa aí não? Está fazendo nada. E Jesus fala para essa: ei, ela está fazendo a melhor parte. Ela entendeu o mistério. Ela está fazendo a melhor parte. E isso não vai ser tirado dela. O que significa? Que naquele momento ali, ela estava em comunhão com o Pai. Intimidade, ela se reconectando ao DNA dela. Se reconectando à identidade de quem ela era. Porque ela era filha, ela queria ali um toque da glória do Senhor, um toque do Espírito Santo, um toque de Jesus ali nela. E ela estava ali, em êxtase, porque ela estava na presença do Pai. E depois, essa mulher é uma grande serva de Deus, e ela continuou trabalhando para o reino, para o avançar do reino, para glorificar o nome do Senhor. Mas se você não se conectar à primeira parte, ao principal, de quem você é, da sua identidade de Jesus, não adianta nada o que você vai fazer lá para frente. E nós vemos uma geração que tenta se conectar ao serviço eclesiástico para tentar ser alguma coisa. E muitos entram
e começam tentar entrar em escalas, começam a tentar fazer algo. E o que acontece? Começam a tentar viver o reino de uma forma diferente, de uma forma contrária àquilo que você foi chamado. Na verdade, primeiro você tem que ser, para depois você servir. Porque quando você entende, aí você não está mais importando para a tua escala, você não está mais importando para o seu compromisso. Por quê? Porque você já é um com Ele, você está ali para servir a Ele. E o maior, como Jesus disse, é aquele que serve. Mas só entende isso, só serve os que são filhos. Ah, pastor, faltei a escala, me perdoa. Eu te perdoar, querido. Entenda a sua identidade em Cristo. Fale com Ele. Isso aqui não é uma organização onde eu sou o seu chefe. Eu estou aqui para te conduzir a uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, a cidade celestial. Esse é meu papel, pregar o evangelho, fazer discípulos, curar enfermos, batizar em nome de Jesus. E em nome de Jesus fazer a obra do reino avançar. Se você está comigo, dá um glória aí. Eu não fui chamado para ser babá de ovelhas. Posso ouvir um amém? Essa é a minha identidade, eu sou filho. E você tem que entender a sua identidade de filho. E quando você entende sua identidade de filho, você começa a viver a plenitude do Espírito Santo de Deus. E você começa a viver e servir a Ele com todo o seu amor. Quando eu entendi isso, na minha conversão, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu falei, cara, eu conheci Jesus. É esse. Eu entreguei naquela noite minha vida para Jesus. Eu lembro até hoje desse primeiro toque de Jesus na minha vida. 2 primeiros toques. Mas esse foi bem forte na igreja. Ao culto rolando. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. Fui ao apelo de Jesus. E nesse momento, eu entendi minha identidade. Eu não queria perder a minha identidade. Então buscava não conhecer quem eu era. Eu precisava conhecer Ele, porque quando eu me conectasse a Ele, eu receberia todo o download do céu de quem eu sou. Estão aqui? Muitos estão perdidos na identidade porque eles não se conectaram ao céu. Ai, o que eu sou na vida? Não, peraí. Se conecte ao céu. Quando você se conectar e saber que você é filho ou filha, o download vem e você vai viver tudo o que Deus tem para a sua vida. Eu nunca imaginei viver e fazer o que eu estou fazendo, mas eu precisei me conectar ao céu para entender o que Ele queria para mim. E é assim que tem que ser. E hoje eu sirvo com o maior amor. Porque Ele me amou primeiro. Eu sirvo com paixão. Eu sirvo com toda a minha força, com tudo aquilo que eu tenho. Por quê? Eu não preciso de ser cobrado por ninguém. Eu faço por amor, como sempre eu fiz. Desde o início, quando me converti, porque eu entendi que eu era filho e eu precisava fazer algo para o reino. Para ajudar as pessoas a se conectarem a esse Deus vivo, a elas entenderem que elas eram filhas e ser o maior número de pessoas conectadas, levando essa filiação do Pai a outros e outros e outros. E nós sermos uma grande família, aonde Deus é Pai. Porque esse é o nosso papel, é de nós pregarmos, o ID é isso, de nós acharmos pessoas e tentarmos conectar elas ao Pai. E falar, ei, você tem que conhecer o teu pai, querido. Ei, você tem que conhecer o seu pai, querida. E quando nós conhecemos o pai, a vida é transformada, porque você se torna filho e as coisas velhas ficam para trás. E você começa a viver coisas extraordinárias com Deus. Você começa a se conectar com Ele. E olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 1, versículo 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Irmão Sócrates, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Na minha versão, pessoal, Diogo, chamados para ser filhos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aleluia! E olha a revelação
desse versículo. Volta no versículo 1. Olha que interessante. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Pega a revelação dessa chave aqui, dessa palavra de Deus. Porque Paulo, a igreja do Senhor, e ele já aqui nesse momento, ele já era um apóstolo de Cristo, por que ele não se reporta aqui com a sua credencial inicial? E fala, apóstolo Paulo, chamado. Por que ele não se reporta assim na carta dele? Porque ele estava se reportando primeiro à identidade dele, de quem ele era. Sou Paulo, filho de Deus. Estão aqui? O teu credencial, a tua carteirinha, o teu credenciamento, a tua patente, o que você é lá fora, não define quem você é. Estão aqui? Um exemplo. Pega uma pessoa que seja comandante em alguma instituição militar. Manda ela ser comandante dentro da casa dela, para você ver o caô que vai dar. Estão aqui? Se esse homem tenta ser um comandante dentro de casa, acabou. Questão de tempo dessa família quebrar. Pega um pastor, ou um líder de ministério, um apóstolo, manda ele ser o pastor apóstolo dentro de casa, com a sua família, para você ver o caô que dá. Nós somos filhos. Nós temos que entender nossa identidade. E o apóstolo Paulo aqui está mostrando isso. Olha, eu sou Paulo, chamado pela vontade de Deus. Ou seja, você é filho ou filha, chamado pela vontade de Deus. Quando você entende essa identidade, acabou, querido. A tua vida é transformada. E aí depois ele bota a credencial dele. Para fazer o apostolado, para ser o apostolado, para fazer o apostolado do Senhor. Para estar fazendo isso aqui para o reino. Para estar abrindo igrejas, formando líderes, escrevendo cartas às igrejas. 2/3 do Novo Testamento foi escrito por esse homem de Deus. Então você entende que quando ele entende a identidade dele, ele vira uma potência para o reino. E quando você entender tua identidade em Deus, de filho ou filha de Deus, acabou, querido. Você vai virar uma potência, o inferno vai tremer. O inferno vai sair correndo de você e falar assim, caraca, veio um filho, veio a filha de Deus aí. Estão aqui? Quando Jesus chegava numa cidade que tinha aqueles endemoniados lá, todos, os demônios lá possuindo as pessoas, quando olharam Jesus chegando, falaram assim, o que você está fazendo aqui, filho de Deus? Quando os demônios veem o Filho de Deus chegando, querido, acabou. Quando os demônios verem, o inferno todo vê os filhos de Deus restaurados em sua identidade, chegando nos ambientes, nos lugares onde você vai ser levado, querido. Se prepara que vai haver uma grande conversão em massas. Pessoas vão pedir oração, pessoas vão pedir para que você ministre, pessoas vão pedir para que você aconselhe, pessoas vão pedir para que você fale de Deus, pessoas vão querer ser batizadas, pessoas vão querer serem curadas, pessoas vão querer ser libertas. Vai ser um grande alvoroço no reino aqui da terra. Porque os filhos e as filhas entenderam o seu DNA. E aí depois o apóstolo Paulo fala, né? Eu sou apóstolo. Mas foi ele que me deu esse credenciamento. Então o credenciamento que Deus te dá, querido, amém. É o que Ele quer te usar de alguma forma aqui na terra. Estão aqui? E nada contra, porque é bíblico. Ter os apóstolos, ter os profetas. É bíblico ter os 5 pilares da igreja. Ter os pastores, ter os mestres e ter os profetas. É bíblico. Então não tem como negar o pilar da igreja. Não tem como negar o que Deus chamou. Até quando ele fala lá em Coríntios que Deus chamou uns para ser apóstolos e profetas. Depois ele vai numerando ali
como fosse no grau de hierarquia. Independente, existe sim uma hierarquia sobre essas patentes, sim, amém, mas nada importa se você perder a tua identidade. O teu credencial não vai valer de nada. Então aqui, em Atos dos Apóstolos, nós vemos 2 homens com a credencial. E eles saem para evangelizar, eles saem para pregar o evangelho. E chega uma hora que os demônios param e olham e falam assim: ei, peraí, vocês eu não conheço. E eles falam ali para os demônios: em nome de Jesus, em nome de Paulo, saiam agora. Ele, peraí, olha o que os demônios respondem. Está lá em Atos dos Apóstolos. Jesus a gente conhece, Paulo a gente conhece também. Quem são vocês? E a Bíblia fala que os demônios dão um coro físico. Eles apanham dos demônios. Alguém já viu uma pessoa endemoniada? Alguém já viu? Então peço. Quem não viu, levanta a mão. Então peça para você ver o primeiro demônio, amém? Na outra pessoa, para você expulsar esse demônio em nome de Jesus. Não é para ver e sair correndo. Expulsa logo. Mas tu vê que tem alguns demônios que são agressivos, são fortes. Estão entendendo? Uma vez uma pessoa endemoniou no cura e libertação da Neuza Etioca. Tinha 10 pessoas em cima do cara, segurando, outro ungindo, jogando óleo ungido, botando a mão, orando. E ele empurrando um para um lado, outro para o outro. 10. Falei, meu Deus. Que força que tinha aquele demônio. Imagina. E a Bíblia fala que esses demônios pegaram esses 2 e deram uma coça. E a Bíblia fala mais. Tomaram uma coça e saíram pelados, nus. Para envergonhar mesmo os caras. Imagina os caras correndo no meio da cidade. O que houve? Apanhamos dos demônios. Pô, mas o que você não estava fazendo no reino? Você não estava fazendo para Deus? Eu estava fazendo, mas eu não entendi quem eu era para Ele. A credencial não vai valer de nada no mundo espiritual. Jesus, quando voltar, ele não vai voltar. Ei, apóstolo fulano, pastor ciclano, ei, missionário tal, ei, presbítero tal, ei, diácono, ei, líder. Não. Jesus vai falar assim: ei, filho, ei, filha, vem para o gozo do teu Senhor. Vem cear comigo. Chegou a hora. Vem. E quando nós entendemos isso, querido, toda credencial, ela cai, não cai de uma forma natural. Eu não estou aqui de novo desprezando nenhuma credencial, até porque eu tenho uma credencial. Foi Deus que deu, não fui eu que busquei. Eu não fui ser teólogo para me tornar pastor. Não fui fazer uma faculdade de teologia para me tornar pastor. Eu faço faculdade de teologia para me tornar teólogo. Aleluia. Agora, pastor foi chamado de Deus. É tanto que o apóstolo Paulo fala, chamado para ser. O apóstolo Paulo não fez a faculdade que ele fez e não se tornou um mestre da lei. E ele se titulou, jogou óleo ungido, agora eu sou apóstolo. Não. Ele era mestre da lei, acabou, pô. Ele era um teólogo e acabou. Mas pessoas estão confundindo, falta de identidade. Entra numa faculdade para ser algo. Não. Primeiro você tem que ser filho, tem que ser filha. E as credenciais que o Pai vai fazer na tua vida, aleluia por isso. Aleluia. É simplesmente a graça do Pai sobre a sua vida e que Ele quer te usar de uma forma nova. Porque você está entendendo o rio de Deus. Você está entendendo que você está nas mãos dEle e Ele te conduz para onde você quer. Tem filhos e filhas aqui? Chegou um tempo da igreja entender o seu verdadeiro DNA, a sua verdadeira filiação, quem você é. E eu te pergunto essa noite, quem é você? Qual é a sua identidade? E quando você entende isso, igreja, você vai virar uma chave na sua vida. E você vai viver coisas extraordinárias em Deus. Porque agora já não é mais você que vive. É Cristo que vive em mim. Glorifica Ele, aplauda Jesus mais uma vez.
Feche teus olhos, baixe suas cabeças. Feche teus olhos. Esse é o momento de você se conectar a Jesus. Esse é o momento de você se conectar à tua filiação. Independente de quantos títulos você tenha, esse é o momento de nós verdadeiramente nos entregarmos totalmente a Ele. Esse é o momento do culto, que nós vamos fazer um ato profético e apostólico para transformar e destravar a nossa vida, para que venhamos a viver coisas novas com Jesus. E se você entendeu toda essa palavra, independente se você é um apóstolo, você é um missionário, você é um evangelista, se você é o presidente da república, independente disso, aonde você estiver, coloca a mão no teu coração. Aleluia. Aleluia. Se você quer se tornar filho e filha de Deus, coloca a mão no teu coração. Oh, Jesus. Olê basternash. Repita assim comigo, Jesus. Jesus. Essa noite eu entendi. Que eu preciso ser antes de fazer algo. E eu sou um com o Senhor. Eu renuncio todo cargo que foi posto por homens sobre minha vida. E eu decreto a partir de hoje que eu sou filho, que eu sou filha. E agora eu vou servir e vou fazer tudo aquilo que Deus tem para minha vida, sem religiosidade, sem uma acusação, porque eu sou livre, livre para viver uma vida nova em Ti, porque eu sou filho, eu sou filha. E agora, a minha oração é crendo que tudo aquilo que o Senhor me ungiu, se eu sou um diácono, se eu sou um presbítero, se eu sou um missionário, se eu sou um apóstolo, se eu sou um profeta, se eu sou um pastor, se eu sou qualquer outra coisa no teu reino, eu continuo sendo teu filho. E eu te peço perdão todas as vezes que eu negligenciei a minha filiação de filho e de filha, em nome de Jesus. Escreve meu nome no livro da vida, porque o que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E se essa noite, por algum motivo, eu não estava salvo, eu tomo posse da minha salvação, porque a tua palavra diz que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, eu curei em teu nome, eu preguei o teu evangelho, eu fiz, eu aconteci. Mas naquele dia o Senhor dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E essa noite eu tomo de volta a minha filiação. Eu te conheço e o Senhor me conhece. Eu sou teu filho, eu sou tua filha. Escreve meu nome no livro da vida, porque eu creio que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Oh Deus, o Senhor, por amor a mim, entregou seu Filho Jesus numa cruz e foi morto, crucificado, mas hoje está à destra do Pai, e é nome sobre todo nós, e todo aquele que nele crê será salvo. E eu tomo posse da minha salvação essa noite, em nome de Jesus. Pai, eu selo essas palavras com o sangue do Cordeiro, Pai, e profetizo, Pai, a identidade de Cristo Jesus sobre eles, a semelhança de Deus, a filiação, eles serem um com Deus, e que eles possam tomar posse, Pai, de tudo que o Senhor tem, em nome de Jesus, como filhos, Pai,
nós recebemos a tua filiação, nós recebemos a tua paternidade e nós somos um com o Senhor, em nome de Jesus. Aplaudam Ele, porque hoje é a festa do céu. Nós somos filhos. Tem filhos aqui nesse lugar. Se você fez por um acaso essa oração pela primeira vez, vai ter essa galera aqui da prancheta, do tablet, lá na entrada da igreja. Ou se você entrou aqui pela primeira vez nos visita, a única forma que nós temos de te conectar e sermos irmãos em Cristo Jesus, te ajudar nesse processo de cada vez mais você conhecer Jesus. Nós estamos aqui para te servir, porque maior o que serve, nós queremos somente servir ao Mestre. E tem líderes, homens e mulheres de Deus aqui que entenderam a sua filiação, entenderam a sua identidade e hoje vivem para servir Jesus. E nós estamos aqui para te servir. Deixa o teu nome, teu contato, é a única forma que nós temos na hora que você sair. Aplauda Jesus mais uma vez, glorifica ao Rei. Se você quer ficar de pé, fica de pé. Se você quiser vir no altar de Deus, venha. Nós vamos começar a adorar. E é claro, você que nos visita pela internet, aí no Instagram, Facebook, manda também um inbox aí pra gente, aí pra secretaria, para que nós possamos te ajudar nesse processo. Adore Ele, adore Ele. Esse é o momento de você adorar o Senhor. Esse é o momento de você fazer um voto com Ele. Esse é o momento de você colocar diante do altar de Deus aquilo que precisa. Se você quiser vir no altar de Deus, pode vir, a casa é do Sul, você é filho, e o filho faz o que quiser na casa do Pai. Você é livre. Se você quiser deitar no teu lugar, deita. Se você quiser ficar em pé, sentado, enfim, você é livre. Mas, ei, se conecte agora a Ele. Comece a falar palavras de amor a Ele. Comece a se conectar ao teu espírito, ao Espírito do Pai. Ei, Xalabás, Torradás. Sabendo que no só lugar estou, como filhos eu irei por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Sabendo que se eu venho e vou, no só lugar estou, guardado em teu amor.
Curas físicas estão acontecendo agora. Todo espírito demoníaco tentava aprisionar essas almas. Bate em retirada agora, porque eles entenderam que eles são. Conforme você for declarando isso, curas físicas, depressões, crise de ansiedades, síndrome do pânico, qualquer distúrbio psicológico ou mágico, bate em retirada pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Decretamos curas físicas de enfermidade, cânceres ou outras doenças, bate em retirada agora, caroços no corpo, sejam curados agora pelo poder que há no nome de Jesus. Você não tem autoridade para permanecer nesses corpos. Chama nós! Curas! Vamos! Mais alto, igreja, nós somos! Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, achas teu. Minha identidade está em ti. Sou teu filho amado, em que achas teu Muitas delas prazer. associados à tua falta de identidade sejam curados. Achas teu, minha identidade está em ti. Sou teu filho. Espíritos demoníacos que tentavam ativar ou aprisionar essas vidas sejam libertos agora de seus vícios, pornografia ou qualquer outro tipo de distúrbio. Amado, em que Sede santos como eu sou santo. tudo que eu preciso está em ti. Santidade. Tudo que eu preciso está em ti. Teu prazer. Vamos. Sou teu filho amado, em que prazer. Sou teu filho Muitos aqui estão sendo curados. em que prazer. Como se for cantando. Sou teu. Curas, libertações estão acontecendo agora. Alguns precisavam só ser aprovados por homens. Mas você vai dizer para aprovação humana: sou. Sou teu Para toda aprovação humana, vamos. amado, em que Para toda aprovação de homens, vamos. sou teu filho Sejam amado, em que achas teu. Você não precisa ser aprovado por ninguém, porque Ele te chamou. Sou teu filho
sendo curados de insônias aqui também nesse lugar. Você não vai mais necessitar de remédios para dormir. Sejam curados. Existe uma pessoa aqui nesse lugar que por falta da sua falta de identidade você está pensando em suicidar. Mas depois desse culto, parece que essa opressão do inferno saiu dos teus ombros. Você já está mais livre. Você está livre. Você está liberto. Você está sem peso nos teus ombros. Jesus te libertou agora. Você é livre. E agora sim, você vai ser feliz. Porque você entendeu a tua filiação, a tua identidade. Pessoas aqui, algumas estavam com problema de falta de ar, não conseguiam mais respirar, sentia volta e meia durante o dia, falta de ar, falta de ar, falta de ar. Esse é um estresse, porque você não entendeu a tua identidade. Você muitas vezes precisava de aprovação de pessoas, você não estava indo bem no teu trabalho, no seu serviço ministerial, e isso tem te afligido, isso tem te deixado sem dormir, e você tem ficado num ponto de estresse, explodir, de largar tudo. Ei, Jesus está dizendo, volta para os meus pés, filho, filha. Quando você voltar para os meus pés, ali você vai encontrar o refrigério. E hoje é uma noite que Jesus está dizendo, você é meu filho, você é minha filha. E Ele vai te restaurar. E você vai ser uma potência, não só no seu trabalho, não só na sua família, mas também ministerialmente. Porque Ele te fez para ser tudo aquilo que Ele já desejou, já escreveu. Você é uma potência no reino. Você é uma bomba no reino. Pessoas aqui, algumas, tanto na internet como presencial, não estavam conseguindo mais ler a Bíblia, não conseguem ler a Bíblia também. Alguns não conseguem nem orar, porque não estavam entendendo qual era a sua filiação, não reconhecia Deus como seu pai, porque toda vez que você escuta o nome de pai, você já associa seu pai natural, que muitas vezes foi mal contigo, foi um canalha, te abandonou, te traiu, te rejeitou, e você associa essa paternidade ao Deus Pai Todo-Poderoso, mas hoje está sendo quebrado toda a influência de paternidade natural na tua vida, e seja curado, seja liberto de uma vez de todas, porque o teu Pai, Ele vive e reina, e Ele cuida de você, Ele restaura tuas emoções, e você será um pai, uma mãe, para uma geração. Existem órfãos lá fora que precisam ouvir o teu testemunho. Acorda, desperta. Está vindo um bálsamo sobre tua vida agora. Esse bálsamo é como se fosse um óleo de alegria. Está vindo sobre sua mão, sobre sua vida, sobre sua cabeça agora. Muitos aqui não conseguiam mais sorrir, muitos aqui não conseguiam mais ter uma alegria de viver. Jesus está restaurando agora a alegria. Porque muitas coisas você fez e errou. E você se sentia culpado e acusado pelo teu pai, pelo teu Deus Pai. Mas Deus está aqui para te perdoar, te restaurar e dizer, ei filho,
Toma de novo a tua sandália, toma de novo o teu anel, toma aqui as vestes e vem dançar comigo, vem encear comigo e vamos ter uma novidade de vida, vamos viver coisas novas, vai viver tudo aquilo que eu tenho planejado para você, porque você é filho, porque você é filha, eu tenho coisas boas para você. Esse óleo está vindo sobre a cabeça de todos aqui nesse lugar. É como se fosse um bálsamo de alegria. Você vai voltar a ter uma alegria. Porque você é filho, você é filha. Isso que importa. Quando tudo isso aqui passar, quando acabar os rumores de guerra, toda essa dor, todas essas tribulações, tudo isso que nós temos vivido na terra, nós moraremos e cearemos e viveremos eternamente nos céus com Ele, porque o céu é morada dos filhos, o inferno é para Satanás e seus demônios, mas tem um lugar para os filhos, tem um lugar para as filhas. Ei, e é essa alegria que Ele está trazendo sobre a sua vida, de você ser chamado de filho, você ser chamada de filha. Ei, Xalabás Torranai, se alegrem filhos, olhem para o alto, olhem para o céu espiritual, dê um sorriso para Ele, manda um beijinho para Ele e fala logo, logo, vamos nos encontrar, papai. Ei, faça um barulho para Ele. Chama!